Olá, pessoal. Aqui é a arquiteta Camila Amaro, especialista em conforto ambiental e doutora em tecnologias ambientais. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre acessibilidade no ambiente construído. Muitos estudantes e mesmo jovens arquitetos desconhecem que o sanitário destinado ao uso por pessoas com deficiência, essa é a sigla correta desde a atualização de 2015, PCD e não mais PNE, ok? Então, pessoa com deficiência é o termo correto que nós utilizamos atualmente. Ou PMR também, pessoa com mobilidade reduzida. Então, os sanitários direcionados a essas pessoas, eles têm que obrigatoriamente ter acesso independente do sanitário de uso público ou coletivo. E como eu falei, muitas pessoas desconhecem essa regra. Tá? Em outras palavras, o sanitário PCD ou PMR, ele não pode estar localizado dentro do sanitário de uso público ou desse sanitário de uso coletivo. Então, o sanitário PCD, ele tem que ter um acesso independente, abrindo direto na circulação, direto nesse corredor interno, nessa circulação interna. Isso segue, essa obrigatoriedade, ela está no texto do Decreto Federal 5.296, de 2 de dezembro de 2004. E por ser de âmbito federal, ela se sobrepõe a quaisquer determinações de âmbito estadual e municipal. A NBR 9050, norma técnica brasileira, que trata do assunto de acessibilidade, não determina em seu texto nada que impeça a localização do sanitário PCD dentro do sanitário de uso coletivo. Então, você não vai encontrar no texto dessa norma algo que impeça esse tipo de sanitário. Porém, no decreto federal, em seu artigo 22, no parágrafo 3º, nós encontramos este texto explicativo. Então, ele é bem claro no seu artigo 22, citando, abre aspas, a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí ele complementa no 3º parágrafo deste artigo, nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Então, aqui ele deixa bem claro como que deve ser feita essa avaliação, esse projeto ou mesmo reforma e ampliação. Então, desta forma, uma solução arquitetônica que atenda a essa determinação, ela deve ter a seguinte configuração. Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a configuração que seria considerada correta. Então, aqui a gente vê a planta de um determinado ambiente e nessa planta, eu vou pegar aqui uma caneta, a gente consegue visualizar aqui salas de aula, várias salas de aula de ambientes, aqui um conjunto de escadas, aqui essa circulação, ou seja, esse corredor interno aqui no ambiente, e este aqui é o sanitário coletivo, tá? De uso coletivo. Então, um conjunto de sanitários aqui para a gente analisar. Então, vejam que eu tenho um acesso aqui e aqui outro. Então, eu poderia dizer que é um feminino e um masculino, Aqui o feminino com mais cabines, tá? De bacias sanitárias. Aqui o masculino tem apenas 2, tá? Enfim. E aqui eu criei, olha, 2 acessos independentes, um feminino e um masculino, diretamente conectados com a circulação. Tá bom? Então, a porta abrindo para fora com a dimensão correta e aqui um sanitário feminino e um masculino abrindo diretamente para essa circulação, ok? Então, aqui a gente consegue ver essa opção, essa solução correta aqui para
o nosso sanitário. Bom, então aqui a gente consegue ver essa entrada independente. Então, essa seria uma opção correta, de forma atualizada e que atende ao decreto federal. Deixo aqui uma observação importante, que essas informações são direcionadas a projetos acadêmicos. Quando nós vamos executar uma obra, seja iniciada do zero, de reforma ou ampliação, é indispensável a contratação de um arquiteto e urbanista, tá? Para verificação dessas necessidades de seu projeto, adequando a legislação da municipalidade, ou seja, da cidade onde você se encontra, da sua região, do seu estado também, tá? Fazendo essa compatibilização do decreto federal com as demais normativas da sua cidade. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais!